Ok, irmãos, avançando no nosso estudo a respeito do Evangelho de João, nós já vimos aqui três partes do Evangelho de João. Nós já vimos o prólogo, ali essencialmente no capítulo 1. Nós já vimos o capítulo 2, que trata do milagre em Caná da Galileia e de Jesus expulsando os vendedores e cambistas do templo. E nós vimos o capítulo 3, ali no encontro de Jesus com Nicodemos. Nós vimos que o prólogo ele serve para iniciar você nos principais temas do Evangelho de João. E nós vimos então que o Evangelho de João ele é dividido em duas grandes partes. Você tem inicialmente do capítulo 2 até o capítulo 12, o que é chamado de o livro dos sinais. Por que ele é chamado de o livro dos sinais? Porque ele é uma coletânea de sinais, de discursos e feitos do Senhor Jesus Cristo, que são utilizados para suportar aquilo que João quer ensinar sobre quem Jesus é. Então, inicialmente, João está comparando, nos capítulos 2, 3 e 4, Jesus com instituições da nação de Israel, com símbolos ou com eventos ou fatos ou lugares que no Antigo Testamento eram utilizados para simbolizar ou apontar para o Messias. Nós vimos que o primeiro deles era o símbolo do casamento. A vinda do Messias era descrita como um casamento e, em outro lugar, como abundância de vinho. Então, João coloca Jesus ali em Caná da Galileia. Depois você tem Jesus colocando-se ali como sendo superior ao templo, certo? Jesus, então, é o Messias por ser aquele que vem servir de templo para o seu povo. E então, o capítulo 3, como nós vimos na última aula, ele gira em torno da temática da salvação. Então, ele é considerado por muitos o capítulo mais importante da Bíblia, porque o que ele ensina é essencial para a nossa salvação. Ele é essencial para a vida eterna, enfim. Então, ele conta o encontro de Jesus com o mestre de Israel, mostrando então que Jesus é aquele que traz o conhecimento da salvação, conhecimento esse que nem mesmo o mestre de Israel tem. E o que Jesus ensina sobre a salvação é que a salvação é um ato de Deus interno a nós, ele é vindo de Deus, provocando um novo nascimento, provocando um nascimento espiritual. E que esse nascimento espiritual ele é fruto do amor de Deus destinado ao mundo por meio do Filho, por meio da fé, que produz a vida eterna. Então foi tudo isso que nós vimos na última aula. Como eu disse a vocês, agora eu quero partir com vocês para o estudo do capítulo 4. Obviamente que, assim como nós temos feito, nós não vamos estudar o capítulo 4 como um todo, ok? Nós vamos estudar o capítulo 4 dos versículos de 1 a 30, ok? Que é o texto que narra a respeito da mulher samaritana, do encontro de Jesus com essa mulher samaritana na fonte de Jacó. Ok? Então você tem aqui Jesus encontrando-se com mais uma referência do Antigo Testamento para a chegada do Messias, que é a fonte de Jacó, ok? Então vamos lá começar a estudar esse trecho. Ok, então nós vamos estudar esse trecho da Palavra de Deus, João capítulo 4, de 1 a 30, como está aí na sua tela. E primeiramente, irmãos, vamos ver aqui o contexto histórico, certo? Eu selecionei esse texto para que a gente entenda um pouco a história que está acontecendo aqui, certo? Que leva ao encontro de Jesus com a mulher samaritana e a ida de Jesus a esta fonte, a este poço de Jacó. Então o capítulo 4, ele começa
nos dizendo que Jesus estava com os seus discípulos. Capítulo 4, versículo 1, Jesus, ele sabe que os fariseus estavam querendo persegui-los, e ele então decide sair da Judéia para a Galiléia. Só que o caminho da Judéia para a Galiléia, ele passa pela Samaria. Por isso que o texto diz que era necessário que ele atravessasse a Samaria. Então, lembrando a você que imagine a nação de Israel como um retângulo em pé. A parte de cima é a Galiléia, a parte do meio é a Samaria, a parte de baixo é a Judéia. Jesus estava aqui na Judéia, ele queria ir para a Galiléia, então ele precisava atravessar a Samaria. Então, o texto nos diz que ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então você tem ali João nos dizendo, já nos preparando para dizer que Jesus estava na terra dos samaritanos e em uma região que refere-se a um evento importante do Antigo Testamento, uma região onde Jacó deu terras para o seu filho José, e foi lá então que ele cavou uma fonte. E é isso que o versículo 6 nos diz, que estava ali a fonte de Jacó. E então o Senhor Jesus Cristo, cansado da viagem, ele sentou-se junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, por volta de meio-dia. Então você tem aqui Jesus, mais ou menos ali na hora do almoço, o sol provavelmente aqui estava bem quente, Jesus, cansado da viagem, ele se senta naquela fonte para descansar e beber água. E então o texto nos narra o encontro de Jesus. É dito que veio uma mulher samaritana tirar água. E então Jesus pediu a ela, dá-me de beber, ok? Então você pode, em outros momentos, pesquisar no Google como eram essas fontes, certo? Não eram como nossas fontes modernas, que tem poços profundos, e então você joga cordinha com o balde para pegar água. Não, elas tinham escadarias, as pessoas desciam para pegar água, provavelmente em olhos d'água, ali embaixo, para beber água, ok? Então ali era uma fonte que jorrava água continuamente. E aí o texto então nos diz que foi uma mulher samaritana. Então, por que é relevante enfatizar que era uma mulher samaritana? Primeiro, por ser uma mulher, havia todas as restrições sociais deste contato de Jesus como um homem e uma mulher. E então, uma mulher samaritana, os samaritanos, vocês sabem, eram inimigos dos judeus, ok? Isso é importante que você saiba para que você compreenda o restante da narrativa. Então, aqui está descrito o cenário, aqui está descrito o encontro que Jesus teve agora, não mais com o mestre em Israel, certo? Com uma figura proeminente da nação de Israel. Agora João coloca Jesus encontrando-se com uma mulher da Samaria. Não é mais um mestre de Israel, é uma mulher da Samaria. Ou seja, Jesus aqui com a elite da nação de Israel, e Jesus então agora estará com aquela que poderia ser considerada uma escória da nação de Israel, que era uma mulher samaritana, especialmente com a fama ou o histórico que ela tinha, como o próprio texto mais para frente vai revelar, ok? Então aqui está descrito o cenário, o encontro do Senhor Jesus Cristo ali com aquela mulher. E esse texto, então, irmãos, ele é muito interessante porque ele vai mostrar mais uma vez aquilo que foi dito no prólogo, que as pessoas que estão nas trevas não são capazes de compreender a luz, de entender a luz.
a não ser que o próprio Senhor Jesus tome a iniciativa de esclarecer tudo. Então o texto aqui vai mostrar que a conversa de Jesus com aquela mulher mostra que aquela mulher estava nas trevas, porque ela não entendia o que Jesus estava dizendo. E o texto mostra pelo menos 3 ocasiões em que aquela mulher não entendeu o que Jesus estava dizendo. Então, em primeiro lugar, no versículo 9, o texto diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então, qual é a primeira má compreensão dela? É a compreensão de que Jesus é um mero judeu, de que Jesus é um judeu como o outro qualquer. E então ela julga a Jesus à luz do seu relacionamento com os outros habitantes de Israel, visto que ela era uma mulher e samaritana e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Era à luz disso que ela julgava ali a sua relação com Jesus. Então, ela não compreende quem Jesus é. E é exatamente por isso que no versículo 10, Jesus responde dizendo: olha, se você conhecesse, se você soubesse quem é esse que está te pedindo, era você quem estaria pedindo e ele te daria a água viva. Então, o que o Senhor Jesus responde para ela é que ela não compreendia quem ele era. Ela estava falando aquilo, ela estava respondendo daquela forma por uma má compreensão a respeito de quem é Jesus. E sempre tenha em mente, irmãos, aqui os leitores primários de João, certo? João está mostrando aqui por que as pessoas rejeitam a Jesus. Porque elas não conhecem a Jesus, elas não sabem quem é Jesus. Elas julgam Jesus à luz dos seus próprios raciocínios, dos seus próprios pressupostos, ok? E então você tem aí a segunda má compreensão daquela mulher. Então Jesus disse o seguinte: se você soubesse quem sou eu, era você que estaria me pedindo e eu te daria água viva. E então ela respondeu: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha só a má compreensão dela. Em primeiro lugar, ela não sabia quem Jesus era, ela não tinha entendido quem Jesus era. Agora, ela não entende o que Jesus pode fazer. E quando ela se refere aqui à água viva, irmãos, ela está com uma concepção materialista do que Jesus pode oferecer. Ela está com uma concepção de que Jesus está oferecendo, de fato, uma água viva, uma água corrente, sendo que a água que Jesus oferece é outro tipo de água, é uma água espiritual. Ela está aqui com a sua compreensão materialista, e é exatamente por isso que o Evangelho de João mostra que um dos motivos pelos quais as pessoas não entendem o que Jesus oferece é porque a sua mente é materialista. Por que as pessoas criam em Jesus, mas Jesus não cria nelas? Porque a sua natureza ainda era puramente humana, não tinha natureza espiritual. Por que Nicodemos não entendia o que Jesus dizia? Porque a sua concepção era materialista, ele pensava em nascimento físico. Por que a mulher não entende o que Jesus oferece? Porque ela tem a sua mente materialista. Então ela compara Jesus com Jacó, visto que Jacó deu aquele poço, como é que Jesus agora estaria achando que pode dar algo mais ou mais significante do que Jacó? Então, primeiro, ela não entende quem Jesus é. Segundo, ela não entende o que Jesus pode fazer. E então a resposta de Jesus no versículo 13
refere-se exatamente a isso, que a água que ele tem para oferecer não é uma água como a que Jacó ofereceu, é uma água muito superior, é uma água interna, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela é uma água que produz satisfação eterna, satisfação espiritual. A água material você toma e logo volta a ter sede. A água que Jesus oferece, ela satisfaz eternamente. Ela é uma água que faz com que a pessoa nunca mais tenha sede. E aí você chega então na terceira má compreensão daquela mulher. Olha só o que é que ela diz. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Qual é a má compreensão agora daquela mulher? Ela não havia entendido quem Jesus era, não havia entendido o que Jesus poderia fazer, e agora ela não entende o que Jesus está oferecendo. Ela nem sabe quem é Jesus, ela nem sabe o que Jesus pode fazer e nem entende o que Jesus está oferecendo. Ela acha que o que Jesus oferece é satisfação material, é satisfação de necessidades materiais do nosso corpo. A sua mente está presa ao materialismo, assim como Nicodemos. Jesus teve que dizer, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, é uma mentalidade carnal, é uma mentalidade de quem está nas trevas, é a mentalidade deste mundo, é a mentalidade materialista, é a mentalidade de quem julga Deus da perspectiva do que Deus pode satisfazer de material. Então isso daqui, irmãos, abrindo um parênteses, isso daqui é extremamente explorado nos dias de hoje. Por que as pessoas ou rejeitam a Cristo ou vão a Cristo da maneira errada? Primeiro porque não sabem quem é Jesus, não sabem quem é a pessoa de Jesus de Nazaré e não sabem o tamanho da grandeza de Jesus, da sua divindade, para buscá-lo pelos motivos errados. Também não sabem o que Jesus pode fazer na vida delas. Acham que Jesus, ele é um gênio da lâmpada mágica limitado aos nossos desejos. E em terceiro lugar, não entendem o que Jesus oferece. Acham que Jesus é alguém que oferece a solução para os nossos problemas materiais. Mas o Senhor Jesus Cristo não oferece a solução temporária para problemas temporários. Jesus oferece uma solução permanente para um problema que, se não for resolvido, também será permanente. Ele dá uma solução infinita para um problema que, se não for resolvido, também será infinito. Então você nota que a mentalidade dela é uma mentalidade presa à carne, presa ao material, presa ao materialismo, ao mundanismo. É uma mentalidade das trevas. E o Senhor Jesus Cristo, graciosamente entendendo disso, ele começa a trabalhar na vida dela. Ele diz para ela no versículo 16, vai e chama teu marido e vem cá. Ou seja, o Senhor Jesus muda um pouco de assunto. Para o assunto da satisfação da água, agora ele vai passar para o assunto da satisfação da alma. Então agora Jesus vai tocar no ponto com ela, que ele não está falando de satisfação física, mas de satisfação da alma. Por isso que ele manda chamar o marido dela. E então ela respondeu, não tenho marido. E aí Jesus diz, bem dissestes, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido.
isso disseste com verdade. Irmãos, qual é o ponto dessa afirmação de Jesus? Ele mostra para ela que a satisfação da alma dela está sendo buscada no relacionamento conjugal, no relacionamento com homens, em uma vida promíscua, em uma vida imoral, ilícita. Então era ali que ela estava buscando a satisfação da alma dela. E é sobre essa satisfação que Jesus está lidando. Ele não está lidando com a satisfação do corpo, com a satisfação de beber água, mas a satisfação da alma. É essa a água que ele oferece. É uma água para a alma. E ali, então, irmãos, aquela mulher, ela percebe isso. Versículo 19 diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Irmãos, nós não podemos negligenciar essa declaração dela. Para os samaritanos, o Messias recebia o termo de profeta. Ela não está dizendo que Jesus é um profeta qualquer. Ele está referindo-se a Jesus como este profeta. Ou seja, aqui você tem uma confissão inicial de reconhecimento sobre quem Jesus é. Note que toda a perspectiva dela agora mudou. Ela sabe quem é Jesus, ela sabe o que Jesus pode fazer e o que ele está oferecendo. Ele é o profeta, sendo o profeta, ele sabe o que se passa, ele é maior do que Jacó e ele oferece realmente algo que ela ainda não havia percebido, que é algo relacionado à sua alma. E então, irmãos, o texto prossegue aqui para o versículo 20. E o versículo 20, irmãos, você tem agora o apóstolo João, ele resolvendo essa primeira parte, ou seja, de Jesus como sendo aquele que satisfaz espiritualmente, ele é superior à fonte de Jacó. Ele não traz satisfação material simplesmente, ele traz satisfação espiritual. E então, à luz daquela confissão inicial daquela mulher, João agora parte para um outro assunto da conversa, que é o assunto da nova era trazida por Cristo, mostrando que a vinda de Cristo inicia uma nova etapa no plano de Deus. E então, irmãos, aquela mulher, à luz da sua confissão inicial, ela traz para Jesus o assunto da adoração. Então havia uma disputa entre judeus e samaritanos sobre qual era o lugar certo para adorar. Os samaritanos achavam que eram naquele monte da região de Samaria. E os judeus achavam que era no Monte Sião, ali em Jerusalém, onde o templo estava construído. Ou seja, qual é o assunto agora trazido por aquela mulher? Era sobre local de adoração. Então veja a ênfase aqui no local. Qual é o local correto de se adorar a Deus? E então a resposta de Jesus é a seguinte: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então Jesus está se referindo aqui a uma época em que a adoração a Deus não seria nem naquele monte e nem em Jerusalém. Em uma época onde o local da adoração, essa disputa de local, ela se tornaria irrelevante. E então ele diz que vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Os judeus adoram o que eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Então ele começa dizendo, olha, os judeus até aqui estavam certos, é lá em Jerusalém mesmo. Mas vem a hora e já chegou. E quando você vê em João a expressão vem a hora, veja que isso é futuro. Mas quando Jesus diz vem a hora e já chegou, ele está dizendo que o futuro
foi antecipado. Você já pode experimentar agora aquilo que vai acontecer no futuro, em que os verdadeiros adoradores, e veja aqui a temática do verdadeiro, existia adoração até hoje, mas agora chegou a era de uma adoração mais elevada, de uma adoração plena, a verdadeira adoração. E qual é a marca da verdadeira adoração? Eles adoram em espírito e em verdade. É uma adoração que é movida pelo Espírito, é uma adoração espiritual com base na verdade, com base naquilo que Deus tem revelado. E é esse tipo de adoração e adorador que Deus procura para ele. Então, e Jesus conclui dizendo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual é o significado desse texto aqui, irmãos? O que esse texto está querendo nos dizer é que a vinda do Senhor Jesus Cristo começou uma nova etapa no plano de Deus. Uma etapa onde a adoração a Deus não é mais mediada por símbolos, por locais, por templos. A adoração é mediada por meio do Espírito, por meio do Senhor Jesus Cristo, e uma adoração espiritual e baseada na verdade. Uma adoração que agora condiz com quem Deus é. Deus é Espírito, e é esse tipo de adoração que ele busca para si. Isso, irmãos, tem uma relevância gigantesca para os primeiros leitores do Evangelho de João. Qual é a relevância aqui? Que não é mais preciso um local para adoração. Que se o templo foi destruído em Jerusalém, isso não significa dizer que o lugar da adoração foi destruído. Chegou a hora em que nem em Samaria nem em Israel tem adoração, porque todos foram expulsos de Israel. Então veja aqui o cumprimento do que Jesus disse. Vem a hora em que nenhum desses locais serão mais utilizados para adoração. E isso se cumpriu no ano 70, certo? Agora, já chegou a hora, ele diz para aquela samaritana, já chegou a hora em que Deus não leva mais em conta lugar, nem símbolos. A adoração é espiritual. Então ele diz para aquela mulher, você quer adorar a Deus? Você pode adorar a Deus espiritualmente e com base na verdade. Então essa é a marca da nova era trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu quero encerrar essa aula, irmãos, fazendo aqui algumas aplicações. Primeiro, Jesus é a fonte da verdadeira satisfação. Então, buscar a Jesus com o intuito de ter a satisfação material é buscar a Jesus com um propósito extremamente medíocre. Jesus não oferece apenas satisfação material. Jesus não veio a este mundo para ser uma fonte de satisfação material, de ser uma instituição filantrópica que não deixa você passar fome, nem sede, nem problemas emocionais. Então essas igrejas que giram em torno disso, são igrejas que estão girando em torno da mediocridade. Jesus, ele é a fonte da satisfação da nossa alma, do buraco que existe no nosso coração pela falta de Deus. É isso que Jesus oferece, a salvação da nossa alma, a vida eterna. Em segundo lugar, a adoração não deve ser mediada por símbolos, ok? Então não existe um lugar santo de adoração, não existe símbolo para adoração. Então tome muito cuidado com grupos ou com atos que mediem a sua adoração por meio de símbolos, pessoas que trazem a arca, pessoas que simbolizam tronos, pessoas que no momento, ou então, muito cuidado, irmãos, com os slides que vocês mostram na hora do culto. Cuidado com imagens de Jesus, imagens de Deus, que façam com que a adoração seja mediada por estes símbolos visuais, ok?
Então a adoração ela deve ser espiritual e com base na verdade. Ela não deve ser mediada por símbolos visuais, por templos, por arcas, por incensos, por imagens visuais. E em terceiro lugar, o conhecimento de Cristo produz transformação de vida. No capítulo 4, versículo 10, Jesus diz: se você soubesse quem é que te pede, é você que pediria. Ou seja, a nossa relação com Deus depende do nosso conhecimento de Deus. Se você sabe pouco de Deus, você se relaciona pouco ou pede pouco a Deus. Se você sabe muito de Deus, você se relaciona melhor com Deus. E também, versículo 28, o texto encerra dizendo que aquela mulher deixou o seu cântaro. O que é que o apóstolo João quer nos dizer com essa simples informação? Que uma mulher que foi buscar a satisfação da sua sede material desistiu, porque havia encontrado a satisfação da sua sede espiritual. Então, o conhecimento de Cristo, o encontro com Cristo, produz satisfação espiritual, a transformação da nossa vida. A gente para de correr atrás e querer tanto assim resolver os nossos problemas e anseios materiais, e nós passamos a nos preocupar muito mais com o anseio espiritual da nossa alma, a satisfação espiritual da nossa alma. Ok, irmãos? Então é isso que essa aula, é isso que eu queria passar para vocês com essa aula. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente revê o que a gente viu nessa aula e começa então o nosso próximo assunto. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.